Combinar assim, o Átila vai ficar pela voz e a gente vai fazer o melhor que a gente puder aqui, tá bom, pessoal? Segura a onda aí que a gente vai longe. Deixa eu apresentar o Átila para vocês. O Átila é meu companheiro de jornada nesse mundo digital, né, Átila? A gente Sim. se conheceu nos processos de conhecimento do marketing, nos estudos, né, nas nossas lutas para aprender mais, né, Átila? E depois nós encontramos também no coach, né? E ele hoje é um coach de produtividade e alta performance. E ele ajuda pessoas e empresas a conseguirem resultados mais rápidos por meio de ações extraordinárias. Que nome lindo. Então, seja bem-vindo, Átila, no nosso espaço. Imagina, eu queria que você imaginasse que você está aqui na minha sala, na Índia, na sala da minha casinha comigo, e que nós estamos tomando um café juntos e batendo um papo, tá bom? E Opa, aí, gostei. agora deu, que beleza! Apareceu? Apareceu, muito Show de bola. bom, ótimo. Gente, o Átila está no pedaço, então agora nós vamos Volume passar agora. a palavra para ele. Átila, me fala mais um Maravilha. pouco da sua experiência como um gestor de produtividade. Me fala um pouco. Bom, como que eu descobri que, na verdade, durante, vamos dizer assim, uma média de quase 20 anos na minha vida, eu sempre trabalhei muito, né? Mas trabalhei de forma errada, vamos dizer assim, né? Tem muita gente que confunde a questão de produtividade com estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Só que tem aquele ditado que diz, né? Estar ocupado nem sempre quer dizer estar produzindo. E eu levei muitos anos da minha vida para aprender, né, tudo isso. Eu tenho um histórico de ex-workaholic, uma pessoa literalmente viciada em trabalho, né? Átila, você é engenheiro, não é? Eu sou engenheiro, eu tenho três engenharias, né? Quase três, né? No final do ano agora concluo a minha terceira engenharia. Uau! E assim, durante muito Aceita um tempo, chai? opa, um chai é bom, hein? Um chai. Um chai virtual. É isso, um chai virtual. E aí, quando que eu me dei conta de que muitas vezes eu trabalhava de forma errada? Depois que eu tive a minha segunda internação médica, que a médica falou assim para mim, cara, ou você muda o seu costume, o seu hábito, a forma de você viver, de você trabalhar, ou você vai morrer. E eu falei, caramba, mas por que tudo isso aconteceu na minha vida? Principalmente pelo fato de eu ter perdido meu pai assim, muito cedo, no sentido dele ter se separado da minha mãe, e eu sendo o filho mais velho de casa, eu sempre tinha, sabe, aquela responsabilidade que eu era a pessoa que tinha que estar à frente com relação ao trabalho, né? Então, tudo praticamente que dava errado assim, na minha vida, né? Eu descontava trabalhando. Então eu cresci com aquela identidade, acreditando que trabalhar era a coisa mais importante da nossa vida. Vocês são quantos filhos, Átila? Nós éramos em quatro, E né? você é qual dos quatro? Hoje eu era o segundo, vamos dizer assim, né? Você é o Dos segundo de homens, quatro. eu sou o segundo de quatro. Só que dos homens eu sou o mais velho. E como o homem mais velho, geralmente da casa, ele já puxa para si, meio por uma questão hereditária, a questão da autorresponsabilidade, né? Ah, você é o filho homem mais velho, então tudo literalmente tinha que vir de mim. E como nós crescemos lá em casa, principalmente sem a figura do pai, quem que Uhum. tinha que muitas vezes representar essa questão do trabalho? Eu, né? E aí eu comecei a trabalhar assim, com 10 anos de idade. Com 10 anos de idade eu já comecei a trabalhar para ajudar em casa, nas despesas. E cresci sempre dentro dessa realidade. Não, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, né? Só que depois a gente cresce e começa a perceber que trabalhar em excesso, de certa forma, faz mal, porque a gente para de cuidar e de fazer realmente aquelas coisas que são essenciais nas outras áreas que nós temos. E infelizmente a gente só se dá conta disso muitas vezes quando é tarde demais. Então, depois que eu tive essa minha segunda internação médica, a doutora falou, cara, ou você muda ou você vai morrer. E Você sabe que aí eu sou interessada nesses assuntos, né? Então me conta, internação por quê? O que você teve de verdade? eu tinha uma inquietação, uma angústia muito, uma dor que saía desde lá do meu estômago, subia, ficava preso aqui nessa região aqui do tórax, uma Aham. inquietação, tomava remédio, tomava vitamina, né? Na verdade, Era uma sempre na... espécie de, como se você fosse ter um ataque cardíaco, assim. Isso, justamente. Entendi. Aí ia pro médico, chegava lá, o que eles faziam comigo? Me internavam, fazia uma série de exames, um calhamaço de exames, e Imagino. para depois de uma semana, isso aconteceu duas vezes comigo, né? E sabe aquelas dores, aqueles apertos no peito,
tal. Aí ia pra Sim. lá e dava aquele monte de remédio, aquele sossega-leão na gente. Aí você fica ali uma semana desesperado, porque o trabalho não para, Aham. mais preocupado ainda, né? Tanto que a médica, quando que ela me deu esse diagnóstico, ela falou assim, ó, na minha segunda internação, eu estava tão desesperado para voltar logo a trabalhar, que eu falei para minha esposa, vai lá em casa, pega o meu computador, meu notebook, traz aqui pro hospital, porque eu preciso responder às demandas dos clientes. Eu estava no Uau! hospital, no hospital Uau! internado. E aí o que, que aconteceu? A hora que a médica viu eu sentado lá, com o computador, digitando, aí ela falou assim para mim, você tá louco? Você quer morrer de vez? Você está aqui internado por conta de uma estafa Aham, física, né? aham. Sentindo dor no peito, quase tô te dando remédio tarja preta, sossega leão para ver se você sossega um pouco e você não muda essa sua conduta, né? Eu falei, doutora, os clientes não esperam. Só que É. eu não percebia, né, o malefício que eu estava fazendo para mim, para minha vida. E ela falou, cara, ou você muda esse seu jeito de pensar ou você vai morrer, tá? O Né? Átila, o doutor José Afonso está aqui no canal e ele está falando, perguntando assim, doença do pânico. Eu acho que é um pouco mais do que doença do pânico, né? Eu acho que tem uma ansiedade nesse Sim, quadro, né? Muito grande, uma ansiedade tal que ataca, né? Que ataca o seu aparelho orgânico, que a gente fala, né? Que é uma doença psicossomática. Então, isso mesmo. ela faz com que o seu corpo comece a ter sintomas de verdade, de como se você estivesse tendo um ataque. Isso é uma coisa muito comum nos tempos atuais e uma coisa que a gente atende muito aqui na Índia também, viu? As pessoas aqui em Mumbai, as pessoas trabalham sem pausa. É uma coisa que eu chamo atenção demais, sabe? Eu acho maravilhoso a gente poder falar desse assunto, porque eu sou trabalhadeira também, sabe, Átila? Eu, Executora, né? eu sou a primeira filha de 8 e eu nasci no dia do trabalho. Então, você Olha, meu entende, Deus. né? A É. pessoa gosta de trabalhar. Mas eu tenho uma vantagem. Eu mudo de assunto com muita facilidade. Por exemplo, às vezes eu estou trabalhando com medicina, daqui a pouco eu estou trabalhando com yoga, daqui a pouco trabalhando com constelação. E essa mudança de tópico é como se fosse um refresco para mim, sabe? Então eu sei Ajuda que isso a também equilibrar um ajuda, pouco as coisas, né? equilibra. Mas no yoga a gente costuma dizer assim que a gente devia trabalhar 4 horas trabalhar 4 horas, não, depois de 4 horas, fazendo o que for, você deveria tirar 11 minutos para você simplesmente relaxar. Você tem alguma dica desse tipo para as pessoas? Então, aí, ó, só para entender o contexto da história, depois que aconteceu tudo isso, aí voltei da internação, a médica me encaminhou para um tratamento com o médico do estômago para verificar, porque ela falou, ó, coração não é, tal que você tem a estafa física, a estafa emocional, então aí me direcionou para um médico, para um gastro, né? Aí fiz lá alguns exames também, deu algumas alterações, sim, tive que fazer um tratamento também gastrointestinal, porque a coisa começa, né, começa aqui, vai para aqui, depois vai generalizando para o corpo inteiro, né? Então, aí É. depois que eu fiz todo o tratamento também do gastro, as dores continuaram, as dores não passaram, né? Então, não era do estômago também, não era da Hum. questão gastrointestinal. Eu falei, cara, e aí eu comecei por exemplo, fazer uma atividade física, o que começou a quebrar um pouco esse ciclo meu, né? De trabalho, 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 trabalho. Aí eu comecei a fazer atividade física um dia da semana, né? Uhum. Parava de trabalhar um pouco mais cedo. Depois começou a me fazer bem, eu comecei a fazer isso 2 vezes por semana. Né? Uhum. Comecei a quebrar realmente esses ciclos de trabalho em exagero. E na minha empresa eu comecei a pensar da seguinte forma: eu comecei a buscar algumas ferramentas de gestão de tempo para que eu conseguisse me organizar melhor. Foi aonde, conversando com um amigo meu, ele me apresentou uma tabelinha, né, que hoje eu utilizo muito dentro dos meus processos de coaching, inclusive com pessoas que têm problema relacionado também à produtividade, onde eu fiz realmente a separação das tarefas, daquilo que era importante, aquilo que era urgente, aquilo que não era tão importante e aquilo que poderia literalmente ser excluído da minha vida. Então eu percebi que dentro da minha rotina de trabalho de 16, 18 até 20 horas por dia, tinham muitas atividades que eu fazia que poderiam simplesmente ser eliminadas. Então eu comecei a estudar toda essa questão de tempo, produtividade, alta performance. E, meu, isso daí, mas deu uma reviravolta assim na minha vida. É o que a gente Uhum. fala, né? Conhecimento na nossa vida é tudo.
né? Então, Sim. poucas coisas que eu comecei a estudar sobre esse assunto, eu fui ficando assim uma pessoa tão interessada naquilo, e eu comecei justamente a ajustar os 4 quadrantes da minha vida, né? Separando realmente aquelas tarefas que eram importantes, aquelas tarefas que eram urgentes. Quando eu comecei todo esse processo, quase tudo era urgente. Por quê? Como eu não trabalhava de forma estruturada, né? Então Aham. tudo deixando para a última hora, tudo acaba sendo meio que urgente. Então, essa separação das tarefas, que foi o princípio de tudo ali, foi a base inicial dessa questão da produtividade. Então, é o quê? Eu comecei a escrever, colocar realmente no papel todas as atividades que eu tinha, que eu realizava no meu dia a dia. Tudo, desde a hora que eu levantava até a hora que eu ia dormir. E eu Uhum. comecei a fazer o quê? Uma classificação realmente dessas tarefas de acordo com esses 4 quadrantes que eu tinha e que só dependiam de mim. Aquelas que já eram urgentes, que precisavam ser resolvidas de imediato. Então, depois que eu resolvi tudo que era urgente, agora eu vou começar a trabalhar aquilo que realmente é importante, né? E as Uhum. tarefas de terceira ordem, que eu comecei a observar, o que, que eu posso, de repente, contar com a ajuda de uma outra pessoa. Aí eu pedi muito, a minha esposa é uma pessoa que me ajuda muito nesse sentido também, nessa organização das tarefas. Então eu comecei a dividir com ela. Depois a gente percebeu que existia uma possibilidade da gente também contratar uma terceira pessoa para trabalhar com a gente na empresa, e comecei a fazer todo esse rearranjo da minha vida, das minhas tarefas, dos meus negócios na empresa. E primeira dica, a primeira ideia que eu dou para as pessoas é justamente isso: é a pessoa entender, ela escrever realmente tudo que ela tem para fazer, tudo que ela tem para executar no dia a dia dela, e fazer essa classificação. Será que tudo que eu faço realmente no meu dia é necessário? É importante? E aí eu comecei a fazer essa classificação. E junto Uhum. com essa questão da classificação, estudando também outras ferramentas, aí eu comecei a ver indicadores, por exemplo, de horas que a gente desperdiça todos os dias com rede social, com Uhum. televisão, com internet, com jornal. Uma coisa que eu sempre gostei muito, jornalismo. E assim, coisas que eu gastava por dia, para vocês terem ideia, uma média de 1 hora e meia, às vezes até 2 horas por dia assistindo jornalismo. Então Uhum. eu comecei a reclassificar todas as atividades que eu tinha no meu dia a dia dessa forma. Comecei a eliminar algumas coisas que eu via que eram de terceira e quarta ordem. As que eram de terceira eu terceirizava, como o próprio nome Uhum. diz, ou com a minha esposa, ou de repente com um assistente administrativo que eu contratei durante um tempo na empresa por meio período. Depois aquilo de Uhum. meio período passou para período integral. Então Sim. eu comecei realmente a priorizar nas minhas tarefas, nas minhas atividades do meu dia a dia, realmente o que era estratégico para mim. Né? E o que era estratégico, por exemplo, para o crescimento do meu negócio, dos meus negócios. Aí eu comecei a colocar todas essas tarefas como tarefas primárias. Né? Sim. As tarefas secundárias, que seriam aquelas que eram urgentes, essas teriam que ser feitas de qualquer jeito, mas eu conseguia trabalhar mais com planejamento. As de terceira ordem, uma outra pessoa fazia, e as de quarta ordem, que era todas essas questões. Por exemplo, jornal, eu aboli da minha vida. Né? Uhum. Internet, hoje em dia, só para uma coisa realmente que é essencial. Não que a gente é alienado, então quer dizer que você não acessa mais a internet. A gente acessa, só que sempre com aquele farol aceso. Se eu ficar muitas horas do dia, por exemplo, preso naquilo ali, eu vou estar sabotando um tempo que é importantíssimo dentro da minha jornada para as minhas tarefas de ordem primária. Então Sim. hoje eu faço essa classificação. Então, e na minha cabeça, isso hoje se tornou uma coisa tão automática que, assim, quando surge uma demanda, eu não preciso mais anotar ou escrever no papel. Eu já sei que aquilo é uma tarefa de primeira, de segunda, ou de terceira, ou de quarta ordem. Simplesmente eu já coloco ela no lugar certo. Então, Ótimo. são hábitos assim que a gente vai adquirindo, que a gente vai aprendendo com o decorrer do tempo, né? Quando a gente começa a trabalhar essas questões, né? Então, E Átila, é engraçado, né, que às vezes a gente precisa passar por uma dor tão terrível como essa, de ter que perder, quase perder a saúde, né, pra gente fazer mudança. Como é que conselho que você daria, assim, sei lá, a dica, para as pessoas não terem que passar por essa circunstância, sabe? Eu mesma sou uma pessoa muito saudável, então quando eu escuto essas coisas, eu falo, uau, isso existe mesmo, né? O que né? que a gente pode falar para as pessoas que estão passando por isso, assim, que estão nesse momento agoniado, com medo, com pânico, então com ansiedade exagerada?
Que dica que você dá assim de cara para essas pessoas? A primeira coisa é elas aproveitarem a oportunidade que elas estão tendo, inclusive com essa quarentena, né? Porque, querendo ou não, o que a gente está dizendo é isso. A quarentena nos forçou, vamos dizer assim, a parar. Então, Isso. a primeira coisa que a gente precisa entender é o quê? Que a gente precisa desacelerar. Que esse ritmo frenético de ficar fazendo o tempo inteiro faz um mal tremendo. Hoje eu falo, né, que se há 15 anos atrás eu tivesse, por exemplo, o conhecimento, a sabedoria, essa inteligência que eu tenho hoje para essa parte de produtividade, eu acredito que eu seria uma pessoa hoje totalmente diferente. Mas, infelizmente, como a própria doutora falou, a gente espera às vezes chegar no cume, né, no ápice da situação para a gente tentar resolver alguma coisa. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, gente, é o quê? É desacelerar realmente. Então, o que eu comecei a utilizar como modelo, inclusive nos meus negócios? Na minha semana, por exemplo, dentro da minha jornada de 5 dias, vamos dizer assim, vamos pegar a segunda a sexta, né? É claro que agora que a gente está nesse período de quarentena, a gente tem muito mais tempo, né? Coisa que antes a gente não tinha. Então, vamos supor que a gente estivesse na condição normal, igual a gente estava antes. Então, de 5 dias, por exemplo, que a gente trabalha na semana, nós precisamos ter um tempo para fazer o nosso planejamento semanal. Né? Eu fiz uma live com a Wildes, inclusive hoje, um pouco mais cedo, falando justamente disso, que quando nós não temos uma agenda e um planejamento das nossas atividades, a gente faz o que? A gente acaba virando a agenda dos outros. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa trabalhar, mas a primeira delas é o quê? É a gente parar, é a gente silenciar por um determinado tempo e conseguir colocar tudo isso no papel. Lembra que eu falei? Da gente escrever mesmo. Quando a gente escreve, a gente aciona algumas funções cognitivas dentro da nossa mente. Então, é você parar, silenciar, colocar no papel. 100% mesmo. Por exemplo, eu posso pegar, eu tenho aqui, ó, por exemplo, ó, uma ferramenta que eu utilizo muito, que é isso aqui, ó, que é o cronograma de tarefas, né? Não sei se todo mundo consegue enxergar, mas é um cronograma mesmo, onde eu coloco ali no decorrer de uma semana 100% das atividades que eu vou realizar. E dentro de 100% dessas tarefas, a gente tem que colocar tudo, a gente tem que ser sincero. Até aquelas horas que a gente desperdiça todos os dias na rede social, muitas vezes, sem estar aproveitando para fazer um estudo igual uma live dessa que a gente está fazendo, né? Então, às vezes, a pessoa entra ali e fica ali rodando na rede social. E, geralmente, isso é o quê? A primeira coisa que a pessoa faz. Ela levanta de manhã, pega o celular, fica na rede social e ali ela já perde meia hora, 30, 40, 50 minutos, até uma hora de coisas, de um tempo precioso que ela já poderia estar utilizando para trabalhar essas questões de meditação, que a doutora sabe muito bem, né? E fala muito bem disso nas suas lives, nos seus cursos, tudo, né? Para poder ter um bom momento de café da manhã consigo mesmo, um tempo para que a pessoa possa parar e respirar, né? Então, a gente sabota muitas vezes o nosso tempo com coisas que já estão automáticas mesmo na nossa vida, sem a gente perceber. O que as pessoas fazem na maioria dos dias? Elas levantam já atrasadas, se vestem, se arrumam de qualquer jeito para trabalhar, pega o café da manhã, joga num pote de plástico ou numa sacola, leva no carro e vai comendo no meio do caminho. É assim que acontece. Então o primeiro passo é justamente esse, é a gente parar, fazer uma anamnese de 100% de uma semana da nossa vida. Uma semaninha já é o suficiente para a gente ver o tanto de tempo que a gente desperdiça. E que a gente poderia reestruturar isso justamente dessa forma, classificando as nossas tarefas. Vou pegar lá minha folha de papel, né? Não precisa ser um cronograma assim tão bem estruturado igual a gente faz lá. Se tiver, melhor ainda. É uma sucessão de coisas que geralmente nos acontecem todos os dias da nossa vida e a gente não para pensar o grande mal que isso tudo faz com a gente. E infelizmente a gente só vai se dar conta disso quando a gente está lá no consultório da médica, quando a gente já está no fio do pavio. Quando bateu na nossa porta aqui, né, Átila? Quando bateu na nossa porta, quando a saúde já não nos permite mais tentar voltar atrás, se a gente não dá um jeito de parar, ele vai nos parar alguma hora. Eu fico um pouco preocupada, Átila, quando a gente fala também de não desperdiçar tempo, sabe? Porque isso dá uma ideia nas pessoas de urgência de novo. Tem um autor que eu amo, que eu estudo muito, que ele fala o seguinte, que se nós deixarmos a pressão do tempo, se a gente deixar essa pressão sobre nós, nós nunca vamos ser livres para sermos extremamente criativos. Para a gente ser o que a gente é de verdade na nossa essência. E ele diz ainda mais, ele diz assim, não é só fazendo que você vai chegar onde você precisa chegar. Muitas vezes é não fazendo.
parando, né? Mas não fazendo de uma forma criativa. O que que é isso? É você estar no presente, ao invés de olhar para o seu passado, você conseguir olhar para o seu futuro. Entende? Eu falo que nesse momento, quem está conduzindo você são as circunstâncias. Você não está sendo conduzido pela sua alma, pelo seu verdadeiro ser, porque o seu verdadeiro ser, ele quer expressão, ele quer criatividade, ele quer ir para frente, ele não quer ficar só morno e dormindo e descansando, não é? Tem tempo para descansar porque o nosso corpo pede, mas a nossa Nosso corpo alma, ela pede. pede transcendência, né? Ela quer algo mais. Não é O suficiente nosso só corpo, dormir. o corpo pede e a gente precisa entender e respeitar os limites. Infelizmente, a gente fica o quê? Tentando dar um jeitinho, né? Em tudo isso. Não tô me sentindo cansaço, indisposto. Em vez de eu ter uma pausa ali para descanso, o que eu faço? Eu vou lá e tomo um polivitamínico. Ele vai lá, me dá mais um pico de energia e aí eu pego, me submeto a mais atividades, né? E era o que eu fazia, por exemplo, na minha vida, no meu dia a dia. Isso tudo, principalmente quando a gente não sabe a nossa missão, o nosso chamado e a nossa vocação. E aí o que eu sempre falo é o seguinte: a gente precisa aprender qual é a nossa essência para que a gente não fique plantando a vida inteira num terreno que não é nosso. E a gente só se dá conta de tudo isso quando a gente para, quando a gente silencia, quando a gente olha para dentro da nossa alma e a gente realmente entende qual que é o nosso chamado, qual que é a nossa missão e a nossa vocação. E a Jane comentou aqui com a gente também que a prática dela para ela ter energia, para sustentar toda a realidade que ela tem para dar conta num dia, é a yoga e a meditação. Isso é parte da minha vida, sabe, Átila? A minha atividade física é uma atividade física do yoga. Então, com esse confinamento, que a gente está realmente aqui dentro de casa, eu não perdi nada, porque o espaço que eu preciso para eu praticar é o espaço que cabe um colchonete, sabe? Então, eu quero incentivar as pessoas, do mesmo jeito que você me disse sobre essa história da atividade física, que você começou por aí, né? Que as pessoas comecem fazendo uma prática simples. Eu chamo de prática simples uma coisa que não é tão simples assim, que é a saudação ao sol. A saudação ao sol é um movimento do yoga que você faz numa sequência de inspiração e expiração em movimento do corpo, mas que trabalha seu corpo como um todo. E a gente tem isso aí no nosso feed de notícias para quem quiser, para quem gostar. E mesmo você estando confinado, falar assim, não tem jeito, não estou saindo de casa. Tem jeito sim. É a desculpa, né, que as pessoas davam para não buscar aquilo que é importante para a vida delas. É muito fácil colocar a culpa, que não dava tempo. Essa desculpa não cola mais, né? Nos tempos atuais. Não deu tempo. Toda vez, eu falo assim, toda vez que está justificando, você está escondendo alguma coisa aí, que você mesmo está querendo encarar, né? Não está querendo, deixa eu encarar isso de frente. Qual que é a dica que eu sempre dou para as pessoas? Deixe o seu celular o mais distante possível do seu corpo. Ali 3, 4 metros de distância, para que você, ao ele tocar, você levante. No se levantar, o movimento em si já gera energia no seu corpo e essa energia já vai fazendo com que o seu corpo se desperte. Agora, se você só colocar a distância de um braço, é muito fácil você ir lá e coloca mais 10 minutos, depois mais 10, aí quando a gente menos vê, já se perdeu. Então, aí se ainda assim a pessoa não conseguir ter disposição, porque ainda tem aqueles que levanta, vai lá, desliga e volta para a cama. Eu sempre aconselho para a pessoa deixar um copo d'água do lado do aparelho do celular mesmo. A hora que ela levantou, ela vai lá, ela pega um copo d'água, ela já vai estar hidratando o corpo dela, o que automaticamente também vai já gerar energia e disposição, e ela vai conseguir vencer aquela luta, né, do colchão querendo abraçar ela novamente, né? Eu falo que às vezes hoje eu coloco o meu celular para despertar, né? Alguns falam que eu sou louco, né? Que às vezes eu gosto de acordar 5 horas da manhã para estudar, porque depois que eu ressignifiquei toda essa questão da minha vida, para mim, o maior prazer que eu tenho é acordar cedo para poder estudar. E aí, o que eu faço? Às vezes eu acordo antes do despertador, porque aquilo já é um hábito. Né? Sim. O meu cérebro, o corpo ele aprende, já me avisa. né? O corpo aprende. Né? A gente tem uma memória celular que a gente não pode esquecer que ela existe. E à medida que eu repito, eu chamo muito de copia e cola, sabe? À medida que eu copio e colo todo dia, eu faço aquilo, é natural que meu corpo registre. O que é diferente é, se eu copio e colo algo conscientemente, eu vou estar fazendo algo que me agrega. Mas se eu copio e colo algo que é fora do meu controle mental, emocional, a circunstância, o tempo,
o ambiente é que está me controlando, não sou eu Vai mais, ser a né? mesma coisa, né? Por isso que é importante a pessoa conhecer qual é a sua essência. Porque assim, cada um de nós, né, a doutora é melhor do que eu para falar nisso, tem um biorritmo, né? E que a Sim, gente precisa respeitar. Às vezes o tempo a disposição que eu tenho para acordar às 5 da manhã para estudar, muitas vezes não é o mesmo ritmo e o tempo que a doutora tem e que outras pessoas têm. O importante é o quê? Que a gente precisa se autoconhecer para saber quais são então as nossas limitações, né? uhum, Tem pessoas que são matutinas, tem pessoas que são vespertinas, tem outras que são noturnas, né? Que têm um sim. melhor desempenho nesses horários. Ô, Átila, deixa eu comentar com você umas coisas que as pessoas Claro. estão falando aqui. Estão falando que estão adorando a experiência do banho frio de manhã para dar energia. Eu passei isso aqui numa live. O banho frio, ele dá muita vitalidade e ele aumenta a imunidade. Porque na hora que você recebe aquela informação fria, o seu sangue precisa sair do centro e ir para a periferia. Então, por isso que eu recomendo o banho frio. Isso também é uma recomendação do yoga que eu trago para minha vida, que eu pratico todos os dias. Seu menino está atrás de você, não é? Tá aqui, ó. Vem cá, pai. Traz ele para frente. Vem. Apresenta ele Aqui, pra ó, vem gente. dar um. Adoro Aqui, crianças. ó. Oi! Esse aqui é o meu filhão mais novo, ó. Coisa linda do pai. Como que é seu nome? Rafael. Espera que Rafael, seja bem-vindo aqui, Rafael. A gente adora criança, não pode aparecer uma que a gente quer que venha pra frente. E tem uma pessoa fazendo uma pergunta aqui exatamente para você. Deixa eu achar a pergunta. Por que você tem 3 graduações, já que é tão ocupado e faz tantas coisas? Por que eu tenho 3 graduações? Essa é uma pergunta que na verdade, eu tenho 3 graduações e 2 especializações, né? E o engraçado de tudo isso, doutor, é o seguinte, é o fato de eu ter feito essas 3 engenharias e depois dessas 3, por exemplo, eu ter descoberto que a minha missão e a minha vocação, na verdade, é ajudar pessoas a não viver aquela mesma vida velha que eu sempre tive, né? Então, hoje, Sim. eu tenho repensado, inclusive, as escolhas que eu fiz na minha vida. Uhum. E, querendo ou não, foi uma das coisas que o coaching fez muito bem para mim, foi justamente nesse sentido, né? De eu me autoconhecer, saber realmente qual é o meu chamado, qual é a minha missão e qual é a minha vocação. Na verdade, essa última formação, na minha ideia, na verdade, era parar com ela. Só que como eu já estou quase finalizando, faltam só alguns meses, e como o meu lado executor, vamos dizer assim, de fato, ter muita iniciativa e pouca acabativa, então eu falei assim, eu vou resolver finalizar realmente essas 3 para que depois eu possa dar continuidade, né, na minha missão, mas é assim, para quem gosta de estudar, a gente vai estudar para o resto da nossa vida, É, né? Então, é eu verdade. brinco e eu falo sempre o seguinte, quando eu tinha 10 anos de idade, eu via as crianças indo estudar, eu via as pessoas fazendo cursos, e eu sempre tinha vontade, mas não podia porque eu tinha que trabalhar para ajudar em casa. Então, hoje, eu valorizo muito essa questão do estudo justamente nesse sentido, né? Foi o que me Sim. fez fazer todas as minhas formações, mesmo tendo vindo de escola pública, mesmo a minha mãe não tendo condição de pagar boas escolas, eu sempre me desafiei nesse seguinte sentido, né? É claro que durante muito tempo, como eu falei, né? Eu estudei muito de forma não estruturada, porque eu trabalhava em excesso, né? E por conta das inúmeras atividades que a minha empresa fazia, né? Que é uma empresa de engenharia. Só que hoje, por exemplo, em fevereiro desse ano, depois de um dos cursos que eu fiz, inclusive com um mentor meu e da Elaine, que é o Jerônimo Temel, eu fiz um estudo de arquétipo e nesse estudo eu descobri realmente que o meu chamado e a minha missão e a minha vocação é ajudar as pessoas justamente a não fazer tudo aquilo que eu fiz durante quase 25 anos da minha vida. Quando a gente tem propósito claro, a gente passa pelo maior desafio feliz. Por Então é o que a gente exemplo, fala. eu estou aqui para estudar e eu passo pelos desafios do estudo que eu estou aqui fazendo feliz. Não é uma coisa parecendo que eu vou para forca, né? Parecendo que eu vou para uma situação difícil. Eu não sinto aquilo como estresse, eu sinto aquilo como prazer. Eu acho que quando a gente tem o propósito na frente, o prazer vem junto. Quando você realmente entende qual é a sua essência, qual é o seu chamado, qual é a sua vocação, igual a própria doutora falou, isso não se torna um fardo, isso torna realmente prazeroso. Infelizmente, durante muito tempo da minha vida, eu vivi à mercê de fazer cursos ou especializações que os meus líderes ou que os meus chefes me direcionaram para fazer. Só que chegou num determinado momento, eu comecei a descobrir realmente qual era o meu chamado, qual era a minha vocação. Eu falei, então,
eu tenho que estudar, eu tenho que ser feliz dentro daquilo que também me faz bem. Porque durante muito tempo eu fiz muita coisa para agradar quem? Agradar o mercado corporativo, agradar as pessoas que precisavam de algum tipo de atividade pela minha empresa. Ou Sim. seja, durante muito tempo eu fiz tudo isso por quê? Por conta do dinheiro, por causa do valor. Só que quando você passa a entender o seu chamado e a sua missão e a sua vocação, o seu valor vai acima de tudo. E hoje eu estou, por exemplo, concluindo um sonho que eu sempre tive de pequeno, justamente porque me faz bem. Uhum. Eu não precisaria, falo para vocês, eu não precisaria, pela quantidade de formações, de especializações que eu tenho hoje, eu não precisaria de muita coisa que eu faço. Só que assim, isso me faz feliz. Só que se isso fere os teus valores, se fere os teus propósitos, você está fazendo só para agradar alguém, agradar o mercado, que seja, né? É Talvez não seja complicado. uma boa. Vai chegar lá na frente, ela vai começar a se questionar. Será que valeu realmente a pena eu perder mais 3, 4, 5 anos da minha vida não fazendo aquilo que eu gosto, ou aquilo que me faz feliz, aquilo que está na minha essência, E a né? gente sabe que quando a gente está feliz fazendo o que a gente está fazendo, a gente realmente se expressa melhor. A criatividade Sim. é muito mais expressiva, né? A gente aparece mais, né? É A gente maravilhoso faz essa com história do gosto, né? propósito. Tem que Uhum. ter, eu falo para as pessoas, é o que eu tento colocar todos os dias na cabeça de muitas pessoas, inclusive dos funcionários da nossa empresa. Hoje a gente tem de 6 a 7 pessoas que trabalham com a gente lá de forma direta e indireta, né? Uhum. E depois que a gente fez essa mudança, né, por exemplo, nós éramos uma empresa de desenvolvimento técnico e de engenharia. Nós mudamos a missão da nossa empresa para Instituto de Desenvolvimento Técnico e Humano. E eu Uhum. falo isso para todos os funcionários. Gente, não façam aquilo que eu fiz na minha vida. Cubram qual que é o chamado, qual é a missão e a essência de vocês, e eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês a construir essa história. Eu não quero que vocês sejam escravos daqui da nossa empresa, do nosso negócio, se isso daqui não fazer sentido para vocês. E eu quero que vocês, inclusive, sejam sinceros comigo. Que quando isso aqui não estiver fazendo sentido para vocês, eu vou ser a primeira pessoa a querer ajudar vocês a reconstruir a história de vocês com propósito. Isso é muito interessante. Eu vivi isso agora, muito recente na minha vida, né? Essa minha busca por novos caminhos foi depois que eu perdi meu marido. Eu me senti que a vida não estava com a mesma graça. E aí eu comecei a achar que se eu não achasse um propósito novo, eu não daria conta de lidar com aquela dor. É uma dor tão poderosa que você fala, nossa, eu não vou conseguir lidar com aquilo, né? E foi depois disso que eu comecei a ressignificar, a achar um novo sentido para minha vida, que eu encontrei você, que eu conheci o Carlos, né, que a gente falou na semana passada com ele, e que achei novos caminhos, né? Inclusive a permissão de estar aqui na Índia por 6 meses para estudar, eu só me dei porque eu refiz a minha programação interna, né? A gente precisa refazer nossa programação. E é isso eu só tô aqui porque eu refiz a minha programação. Porque eu topei encarar. Não que eu não tivesse propósito anteriormente, eu tinha. Mas para aquele tempo, daquela forma, aquele propósito cabia. Quando a minha vida mudou, aquele propósito não cabia mais, eu tive que refazê-lo. Isso é muito interessante, porque eu falo que isso é uma superação, né, Átila? Do mesmo jeito que você venceu as patologias do workaholic, eu venci a patologia da perda, sabe? Da dor da perda, do vitimismo que a perda pode nos levar a viver A ficar na nossa... paralisado, né? A gente pode paralisar naquilo, sabe? Na dor emocional também. E é isso, e a gente não pode desistir não, Não, de jeito nenhum. né? A nossa missão, ela é muito grande, né? Ela em termos de passar isso para as pessoas, né? Tem gente que acha que a gente é doido, né? Por causa disso eu falo, gente, não faz sentido para mim continuar na vida que eu tinha antes, ganhando às vezes 30, 40, 50 mil reais por mês, infeliz, Uhum, né? Infeliz, exatamente. os meus filhos em casa, por exemplo, bem que ultimamente como a gente está mudando, está nessa transição também, né, de sair de projetos de engenharia para essa questão de desenvolvimento humano, não está fácil também para a gente. Então a gente entrou num ciclo agora em que de repente eu estou tendo que trabalhar um pouquinho mais também, até por conta dessa questão da quarentena, a gente começa a perder clientes, tudo, mas é encontrar propósito em tudo isso, né? Porque se não É. fosse por esse propósito,
E poderia ter continuado na vida que eu tinha antes, né? Igual eu falo, trocando de carro todo ano, a cada 2, 3 anos mudando para uma casa maior. Só que sentido faz tudo isso se por dentro você está todo vazio, E é né? tão interessante, Atila, que eu estou aqui vivendo, né, já há quase 4 meses, com 2 malas. 2 malas e uma mochila. Não preciso mais do que isso. E não dá para viver muito bem, doutor? E vivo muito bem. Né? Vocês vão ver que eu estou repetindo roupa, mas tá tudo certo. O que que tem, né? É normal. Faz parte E da vida, né? assim, É. para mim, o meu propósito nem que é gastar o que precisar gastar, mas para eu viver a minha essência, E se né? a Para gente viver a minha puder, essência. de alguma forma, né, Atila, contribuir para que o mundo corporativo tenha outra cara, já pensou que maravilha? Porque não é querer falar, ah, isso não pode existir mais, mas é a gente dar uma nova face para o mundo corporativo. Todo mundo vai Justamente. ganhar com isso, né? Mas eu quero pegar na essência desse desistir para dizer assim, a gente desiste todas as vezes que a gente leva 4 vezes batendo no despertador. A gente desiste cada vez que a gente fala, não, hoje eu não vou fazer meditação, não, hoje eu não vou fazer prática física, não, não é? Isso Eu, mesmo. eu quero chamar de insistir e não desistir. Insista, e é todo dia. Eu lembro de uma Quando a gente. cliente que falou para mim assim uma vez, doutora Elaine, depois ela fez um programa com a gente chamado Mulheres Radiantes. Depois do programa ela falou assim, doutora Elaine, agora que eu estou entendendo que eu tenho que praticar todo dia pro resto da vida. Eu falei, isso mesmo, insistir, né? Se está carregado, assim, se está pesado, se está difícil, se não está feliz, vamos dizer assim, significa que ainda tem alguma coisa errada. Porque tem que ser automático, tem que partir lá da alma, lá do coração. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando disso, né? De produtividade, de gestão, de mudança de vida, de transformação, de missão, de vocação, né? Exato. E essa é a nossa vida, esse é o nosso chamado, isso é o que nos faz felizes, né? O meu terapeuta, né, eu faço terapia também, ele fala que é o seguinte, chove de empresários no consultório dele, toda semana chorando, implorando porque não consegue viver uma vida normal. Então, quando eu sento lá na cadeira dele e começo a falar desses propósitos, né, de gestão de tempo, de missão, ele fala, cara, que coisa linda, assim, que coisa maravilhosa. Aí claro que não cita nomes, mas ele fala, né? De que vale? Ele fala, ele viaja agora não, né? Porque essa crise aí vai arregaçar com a economia do planeta inteiro, né? Vamos dizer assim, mas até a gente voltar ao padrão que a gente estava antes, ele fala que ele viajava todos os anos com amigos deles, empresários que tinham muito dinheiro, mas que por dentro são pessoas extremamente vazias, pessoas sem propósito, pessoas que, sabe aquele, deixa a vida levar, acha que o dinheiro pode comprar tudo. Dinheiro é importante, dinheiro faz a gente conseguir as coisas mais rápido, mas não compra realmente a nossa felicidade e a nossa essência. Não. Né? O que que a gente pode fazer hoje, confinados com muito dinheiro? Nada. Né? Vocês entendem? Ter um E pouco se a mais, gente ter um adoecer? pouco mais de conforto, vamos dizer E se o assim. Covid pegar o máximo que a gente pode ter é um bom hospital. Mas quem garante que a vida está garantida? Não é assim, né, que funciona. E a gente só para entender tudo isso, doutora, quando a gente começa a trabalhar justamente esses conceitos de produtividade na nossa vida. Quando a gente quando a gente realmente lista, quando a gente Uhum. classifica, quando a gente vê quais são os excessos que a gente tem e simplesmente rompe com eles, e joga fora mesmo, deixa embora.